Olá, eu sou Fernando Caldas e estamos começando outra reflexão. Conforme eu anunciei numa reflexão passada sobre política, iríamos conversar um pouco sobre a morte. Eu disse no vídeo anterior que talvez toda essa trama que permeia a humanidade, as brigas, as demandas, se devam à questão da consciência da finitude. Essa consciência que é presente sempre na humanidade. A famosa frase do teatrólogo e poeta moderno diz que a vida não passa de som e fúria, sem sentido nenhum. A partir de uma história contada por um idiota. A vida seria isso. Eu me lembro, na minha infância, um desfile de 7 de setembro das escolas, e havia na avenida principal, onde tinha os desfiles, uma mortuária. E a rua ficava apinhada de gente para assistir o desfile. Tinha as cordas, né, de isolamento da plateia, mas nesse local exato onde tinha a mortuária não havia ninguém. As pessoas associavam estar à frente de uma mortuária com a morte, com as suas mortes possíveis, né, com alguma superstição, mas sempre ligados à questão da morte. Os estudos, tanto no campo dedutivo, de filósofos e etc., quanto de antropólogos no campo factual da pesquisa científica, pessoas que viajaram mais de 30 anos em cento e tantas culturas, esses estudos nos dois âmbitos mostram que a morte é, para essas culturas, para a condição humana, a questão fundante. Tem até uma frase que mais ou menos diz assim: há uma questão básica na humanidade que é a morte. Diante disso, os seres humanos constroem significados. Esses significados vão desde religiões, espiritualidades, até arte, né? Cultura em geral, a construção cultural dos povos em geral, política, né? E tudo mais. Diante dessa constatação do fim, vamos então preenchendo esse durante com afazeres, criando significados para as coisas, dando nome aos bois, por assim dizer. E isso nos preenche o tempo. Eu estava há pouco folheando, eu gosto de ficar vendo notícias de há 100 anos, de há 200 anos, e eu estava vendo que no final de 1875 se inaugurou no Rio de Janeiro a primeira loja de artigos chineses. Hoje os chineses invadiram o Brasil com suas lojas, seus magazines com preços baratos, mas foi em 1875, no Rio de Janeiro, que foi inaugurada a primeira loja, chamada Loja da China. Então, quando a gente pensa o projeto de quem quis fazer essa loja, não sei quem era o dono, se era brasileiro, devia ser brasileiros, chineses morando no Brasil já, ou brasileiros que se acharam um mercado interessante, porque a China sempre construiu souvenirs interessantes. As pessoas que pensaram esse projeto, que executaram, as que fizeram o vitrinismo, as que trabalharam nessa loja, o jornal que noticiou essa loja, o coquetel de inauguração, quem serviu os petiscos, as bebidas, enfim, todos já não existem mais, né? Então, só que no durante, quando eles lá estavam, eles não queriam saber se não iriam existir. Eles viviam aquilo, fazendo daquilo uma eternidade. E é isso que se faz. Então essa reflexão é boa no sentido de nós entendermos que por mais que façamos da ficção uma realidade, ela não deixa de ser ficção. Mas uma ficção vivida em carne e osso. A pandemia que nós estamos por passar nesse momento, depois de outras tantas, né, na humanidade, e antes da humanidade, porque eu estava outro dia vendo que só as serpentes, só as cobras, tem mais de 180 milhões de anos na Terra. O ser humano nem sonhava em ser. Então, essa pandemia pela qual passamos, ela vulgarizou, banalizou a morte, como todas as pandemias, como as guerras.
Então, todo o ritual, toda a ritualística que existe para a morte desde sempre, dizem que os neandertais eram ritualísticos em relação à morte, o Homo sapiens sempre foi ritualístico em relação à morte. Esse ritual as pessoas ficaram sem poder fazê-lo, né? Aquelas imagens terríveis daquelas covas coletivas em Nova York, as pessoas sendo jogadas, uma cena de filme de ficção, de horror, filme de terror, e foi real, né, ano passado. Então, e mesmo agora, quanta gente importante para as artes, para a ciência, para a cultura em geral, tem morrido sem que ninguém possa prestar as devidas considerações, né, o devido apreço, mostrar o devido apreço, porque há uma pressa em superar isso. Alguns mais ávidos fazem como a avestruz, esse exemplo é muito bom, botar a cabeça no buraco, porque acham que podem vencer a pandemia, que é vencer a morte, fugindo, vamos fazer festa, vamos aglomerar, não vamos usar máscara, não vamos tomar vacina, porque é uma maneira de enfrentar simbolicamente a morte. Como os estudiosos mostram que a tourada, por exemplo, é um símbolo de enfrentamento da morte, né? Quando o toureiro pega a capa vermelha, vermelho que é vida, né? Que é sangue, que é pulsação, que é libido, e enfrenta o touro, ele está enfrentando a morte. E vencer o touro é vencer a morte. Todas as mitologias, todos os heróis, eles são vitoriosos sobre a morte. Esse é o grande projeto humano, vencer a morte. E não à toa, pessoas da transhumanidade, como eu disse em outro vídeo, tentam construir um homem imortal. A ideia de imortalidade dos Frankensteins da vida, ela permeia a humanidade. Enquanto isso não vem, a gente constrói todo um rol de simbolismos e vamos vencendo a morte simbolicamente. A eternidade, por exemplo, de uma obra de arte, né? Miguel Ângelo, Leonardo estão vivos, né? Picasso, Van Gogh, mas eles não estão vivos. A obra deles, por mais presentes nelas que eles estejam, não corresponde numa identidade perfeita com os autores. Os autores já foram. Não haverá mais essas personagens, né? Então, o Tabacaria, de Fernando Pessoa, Pessoa que é um dos escritores que lida com essa questão da morte, como a intermitência da morte de José Saramago, também é uma obra muito boa. Gilberto Gil sempre lidou com a morte em algumas canções. Raul Seixas tem uma canção muito bela sobre a morte. As artes lidam de forma mais funda. E o Tabacaria, de Fernando Pessoa, é um poema muito bom sobre isso. É um poema que tem muito a ver com a filosofia existencialista de um filósofo que ele foi amigo, inclusive, né? Ou pelo menos se encontrou algumas vezes, trocaram correspondências, que é o Heidegger. Então, o Tabacaria fala muito bem dessa questão existencial, né? A primeira frase dele é: não sou nada. Isso é espetacular, né? É o nada ali, é o nada, quer dizer, o princípio fundante do ser é o nada. Mas aí tem as outras percepções, porque dizer não sou nada e ponto final é uma coisa, não sou nada e reticenciar é outra coisa. E aí tem as outras percepções da questão. Existem, por exemplo, os espiritualistas, que se desdobram desde o brahmanismo, passando pelas religiões egípcias, pela mística grega, né? Passando todo o medievo, então nem se fala, foi um tempo místico. E nunca deixou de ser. Vivemos hoje de novo uma onda muito forte de vários graus e rols de espiritualidade. A gente vive um período de muitas tensões por conta disso, inclusive. Porque as pessoas hoje são radicais naquilo que são. Hoje a gente vê um cientista que não é tão aberto à ciência porque é muito cientista e acaba ferindo os princípios da ciência, que é da dúvida, né? Criando uma ciência de certezas, deixando de ser. As religiões nem se falam, são radicais em seus pontos de vista. Os políticos, então é um tempo que a gente precisa desses alinhavos entre um pensamento e outro para construirmos alguma coisa de fato concreta, para nesse tempo, nesse ser e estar por aqui, termos uma condição de vida melhor e deixarmos uma condição de vida melhor sobre tudo. Então há um tempo de muitos radicalismos, né? de radicalismos forçosos, né? E fomentados às vezes por interesses
financeiros mesmo, interesses de poder. Mas eu ia dizendo que as artes, de um modo geral, elas conseguem aprofundar essa questão por ter um descompromisso temporal maior do que tem outros ramos do saber. E eu dizia que os espiritualistas, eles constroem uma outra estética e uma outra epistemologia, uma outra interpretação do fenômeno da morte. Então, como é que você vai duvidar, por exemplo, que um espírita converse com alguém que já passou pela morte? Você vai dizer, você é louco. Aí você vai ver a vida do sujeito, o sujeito trabalha, tem uma vida normal, né? É uma pessoa até que é socialmente útil, faz trabalhos caritativos. Como é que essa pessoa pode ser louca, né? Ou pode ser louca e normal ao mesmo tempo, né? Então dizer é louco e botar um ponto final também é bobagem. A gente tem que investigar e primeiro respeitar a percepção de cada um. Então há um grupo de pessoas para as quais a morte não existe. Aliás, o próprio Fernando Pessoa termina um poema dizendo neófito não há a morte, né? E então há um grupo de pessoas, e não é um grupo pequeno, é um grupo que ultrapassa os tempos históricos. A gente tem que respeitar. Outro dia eu disse as teorias muito antigas que conseguem sobreviver, alguma coisa há nisso, a gente tem que prestar atenção. Então esse grupo de pessoas criaram um glossário, uma cultura do pós-morte, que vai variando ali de grupo para grupo. Uns chamam de transição, de iniciação, a última iniciação. A primeira vem com o nascimento e a última com a morte. Alguns dizem que são em ciclos de 7 em 7 anos. São construções históricas, conhecimentos atávicos, né? Conhecimentos que a gente não sabe de onde provém, na verdade. Mas estão aí, estão vivos e pessoas acreditam nisso e vivem por isso. Outras rezam, outras conversam com santos, outras veem Nossa Senhora. Existe todo esse rol, e dizer simplesmente que essas coisas todas são uma construção para fazer frente com a morte é, digamos, limitar muito essa questão. Embora seja uma boa conclusão também. É para se pensar também, né? Não é para se fechar com nenhum dos lados, é para tentar lê-los, tentar compreendê-los e, na medida do possível, estabelecer diálogos entre eles. Porque esses diálogos vão conseguir que nós sejamos mais honestos com a nossa condição humana, né? Porque os bichos nascem, crescem e morrem, os bichos em geral. Dizem que os elefantes e alguns outros animais têm uma intuição dessa morte, mas nenhum como a gente, né? Que a gente não tem intuição, a gente tem a certeza e a gente não sabe quando, e a gente vai preenchendo as lacunas disso que se chama vida, que é, como diz a canção, enquanto o pulso ainda pulsa. Então a morte é uma questão fundante, não tem como negar isso, mesmo que ela não exista, né? Mesmo que ela seja uma ilusão e não a vida seja uma ilusão. Então entra muito nessa questão. E aí entra o sujeito ativo na sua escolha, né, das suas ilusões e das suas certezas. E é esse sujeito que tem que ser respeitado. Por isso que as teorias políticas, ideológicas construídas a priori, e as teorias são construídas a priori, não podem servir para todos, muito menos numa escala temporal, porque elas são limitadas a si mesmas. Elas não vão aceitar essa diversidade sutil que acaba no indivíduo, né? É muita diversidade. E as pessoas têm direito de se expressarem desde que não pisem no pé alheio, né? Desde que pode até pisar involuntariamente, dizer, olha, você pisou, desculpe, perdão. Mas voluntariamente não. É esse o único direito que nós não temos, é de invadir esse espaço, como diziam lá os iluministas. Então, sendo ou não a questão ilusória, a morte é a questão fundante. A questão que nos faz morver, segundo o outro lá pensador, junto com a sexualidade, junto com a vontade da vida. Então, a vontade da vida com a certeza da morte faria esse caldo do que nós somos. Mas é também uma explicação simplista, por assim dizer. Mas só fechando o vídeo, fechando o raciocínio e fazendo a ponte com o que eu tinha dito lá no vídeo anterior. A política se vale muito da questão da morte. A política é sempre um discurso de construir na sociedade um paraíso, um reino dos céus, né? Às custas da eleição de fulano ou de beltrano ou de ciclano, né? Então essa pessoa vai, como um ente mágico, um ente eterno, nos eternizar construindo um paraíso. Que o sujeito, quando vota ou quando levanta uma bandeira ideológica qualquer, ele tem certeza que esse paraíso será para ele. Porque
intimamente, e aí é uma coisa também de uma subjetividade que precisa ser pensada, estudada, intimamente ninguém se acha mortal, ninguém se acha finito. Embora todas as evidências, todas as racionalidades possíveis de qualquer tempo mostrem isso. Nós somos finitos, mas nós temos algo em nós que nos toma por infinitos. Então, quando nós fazemos esse jogo político, é para um paraíso que nós pensamos vivê-lo. Nós não fazemos isso pensando no paraíso futuro, embora racionalmente façamos. Mas intimamente, na nossa subjetividade, na nossa intuição, a gente acha que vai usufruir desse paraíso. A gente não acredita na morte, né? A gente entende, compreende, racionalmente a gente sabe que a morte é certa. Mas há uma crença subjetiva que se mostra não só no campo da religião e da espiritualidade, mas se mostra no campo das artes, no campo da ciência e no campo da política. Os políticos são uma prova, digamos assim, objetiva de que o ser humano acredita em algo mais que o fim. Porque não fosse isso, deitaríamos todos sobre uma rede só para esperar, como diz lá o outro, com a boca escancarada, cheia de dente, a morte chegar. Mas o que nos move, né? O impulso que nos faz olhar, por exemplo, para os céus, esse impulso é como se houvesse algo em nós, uma essência, um princípio fundante, uma verdade, que nos quer dizer ao bicho finito que nós continuaremos. É isso, até o próximo vídeo.